Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira no programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre com a querida Dona Heloísa Pires, a filha do professor Herculano, e hoje vamos homenagear Herculano, conversar sobre essa obra que é um marco na história do espiritismo no Brasil, o Verbo e a Carne. Daqui a pouco a gente vai se debruçar sobre essa obra. Mas, Dona Heloísa, vamos iniciar agradecendo a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro, para conversarmos sobre a obra de Herculano, principalmente na noite de hoje, uma obra que simboliza a sua luta por um ideal contra uma teoria nefasta, a teoria do rustenguismo no Brasil. Mas, graças a Deus, Herculano venceu esta batalha espiritual para consolo de todos nós. Então, pedindo permissão a Deus, iniciamos a nossa entrevista, o nosso bate-papo da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa, tudo bom, Dona Heloísa? Como é que vai? Graças a Deus, agradecendo a Deus a bênção de existir, a alegria de viver. Quero lhe fazer uma pergunta, sempre eu começo com atualidade, né? Bom, Dona Heloísa, a gente está vivendo aí os Jogos Olímpicos, né? Em plena pandemia, mas uma curiosidade minha, a senhora acha bonito esse congraçamento dos povos? Esporte é cultura também, Dona Heloísa? É claro que é. E, inclusive, ajuda intelectualmente o indivíduo. Livro O Cérebro que se Transforma, coordenado por Norman Doidge e com neurocientistas norte-americanos. A ação, o exercício físico, estimula os neurônios. Então, é terrível ver jovens ficarem deitados só vendo o celular ou computador, porque estão enfraquecendo não só a musculatura do corpo, como os neurônios do cérebro. Basta ler esse livro. Um dos exercícios para quem teve derrame incapacitante é exercício físico. A fisioterapia está ajudando agora quem tem Covid. Necessita. É preciso nos movimentarmos. E o exercício físico é lindo. Bom, e a segunda pergunta, que foi uma coincidência, dessas coincidências, Dona Heloísa, que eu e a senhora sabe que coincidências entre aspas, que não há coincidência, né? Outro dia, navegando pela internet, eu vi uma live que eu fiquei muito emocionado, porque é a obra de Herculano sendo divulgada na pátria de Cervantes, na querida Espanha, porque quando eu achei aquela live, eu disse, não acredito nisso. Né? Era a querida Dona Heloísa, com a jovem de Barcelona, a Tatiana Benítez, uma conversa maravilhosa. Aí eu fiz questão, vou surpreender ela, vou comentar. Né? Então, Dona Heloísa, Herculano sendo divulgado na pátria espanhola, Dona Heloísa. Exatamente. Agora descobriram, demoraram, que Herculano estava certo no que falava. Quanto tempo se passou? Ele desencarnou em 79. Esse livro eu não sei quando saiu, mas ninguém tocava no assunto. Tabu, tabu, tabu. E só agora que estão descobrindo que Herculano falava corretamente contra o corpo fluídico de Jesus. Ou fingiam que não sabiam, ou não compreendiam que não existe grande instituição mais poderosa do que a doutrina espírita, que veio para modificar a Terra, para melhorar o homem, para trazer o mundo de regeneração. Ficam mergulhados no imediatismo e perdem a possibilidade de auxiliar a divulgação, como fez Paulo de Tarso. E meu pai.
Herculano merece uma medalha, e tem no mundo espiritual. Medalha de ouro, viu? Medalha de ouro. Nas Olimpíadas Na da Olimpíada coragem. do espírito herculano, a medalha de ouro. Verdade, porque o Canuto fez bonito. Ele viu o erro, escreveu, mas guardou na gaveta. Aí foi feio. Ô, dona É Heloísa, preciso ter coragem. e eu achei bonito na live aquele momento que a moça, a Tatiana, disse para a senhora, né? Nós achávamos que Herculano era polêmico, mas a verdade é que ele defendia a obra de Kardec, não é? Então, Ele precisava alguém falar. Ninguém. Todo mundo estava morto. Passou. Graças a Deus, passou. E como a Terra vai melhorar, não vai voltar. Quem quiser novas ideias vai ter muito espaço nos vários planetas primitivos. digamos assim, águas passadas não movem moinhos. Agora, dona Heloísa, é importante a gente relembrar o que aconteceu para que o erro não se repita mais na frente, não é? Então, sempre lembrar dessa história. Bruno, impressionante que já fizemos isso com a doutrina secreta. Os que eram iniciados escondiam a verdade do povo. Já fizemos isso com os ensinamentos de Jesus. Tiramos a mediunidade e a reencarnação no Concílio de Nicéia, 525 ou 625. Quer dizer, nós somos difíceis. Nós repetimos por motivos vários, inclusive desejo de poder e desejo de ganhar dinheiro. Isso é muito triste. É hora de nos corrigirmos e vamos conseguir. Senão a gente reencarna num planeta primitivo e aprende. Dona Heloísa, então vamos agora para a obra O Verbo e a Carne. Veja bem, daqui a pouquinho eu vou tocar no ponto com a senhora sobre o corpo fluídico de Jesus, né? Mas, primeiro, é uma obra antidoutrinária. O Herculano dizia que Rustem é o anti-Kardec. O anti-Kardec. Mas me diga uma coisa, o que a senhora acha da teoria de que espíritos evoluíram em linha reta sem passar pela reencarnação e que nós viemos dos criptógamos carnudos? E quem ficava louco com os criptógamos era o Jorge Risini. Sempre eu ficava esperando. Ele falava bonito, era um homem bonito, falava, mas quando ele chegava nos criptógamos, ele ficava louco. E eu, criança, eu queria guardar aquele nome confuso, até que consegui. Uma bobagem tão grande que dá vontade de chorar, de ter conseguido tantos seguidores. Tudo na Terra que é bobagem consegue mais seguidores do que a verdade. Nós, da Terra, mergulhamos tanto no barro, na festa do mundo, que ficamos confusos, perdidos na nossa ignorância. Leon Denis diz no livro, acho que é Depois da Morte: espalhamos sombras no próximo. Tínhamos o poder, contrariamos os ensinamentos de Jesus, criamos o céu e o inferno para assustá-lo. Mas, ao mesmo tempo que espalhávamos as sombras, elas nos envolveram. E até hoje, às vezes, temos dificuldade em entender a verdade integralmente. E essa conversa de que espíritos que não passaram pela reencarnação? É a ideia de que a reencarnação é um castigo, não é, dona Heloísa? Não, Deus seria injusto. Então, os atributos de Deus não existiriam. Não é o único, não é todo-poderoso, não é amor e bondade, não criou todos os filhos iguais, irmãos. O que é isso? Por quê? Em nome do que eram mais bonitos? É uma besteira tão grande que encontra seguidores. É uma coisa incrível. Temos que usar a razão. Somos racionais ou não somos? Às vezes eu penso que não. Agora, o ponto central da obra realmente é sobre o corpo fluídico
de Jesus. Dona Heloísa, me perdoe o advogado lá de Bordeaux, o bastonário, como diziam, né? O Rustem, mas eu acho que realmente é de uma indignidade, porque a obra de Rustem fala que Jesus não mamava quando era bebê, ele devolvia o leite para Maria, né? E que as suas vestes, quando ele desaparecia, os anjos escondiam as suas vestes. Né? Quer dizer, é uma peça indigna. Louco. O pai brinca nesse livro, ele é muito bem humorado. Os anjos guarda-roupa. Jesus tirava a roupinha no templo de Jerusalém, os anjinhos guardavam. No dia seguinte, Jesus vinha buscar para enganar o povo. Gente, o que é isso? É chamar um mestre dos mestres de mentiroso. Coloca-nos em ridículo perto de cientistas hoje que compreendem os ensinamentos de Jesus, escritores que se encantam com Jesus, Joffre, Jean Christian na França, Augusto Cury e Rodrigues Álvares no Brasil, e os jovens amam Jesus. Como admitir uma idiotice dessa? Rustem nunca foi recebido por Kardec. Diz Herculano, Kardec nunca foi aceito por Rustem nunca foi aceito por Kardec. E a própria médium que recebeu as bobagens, uma só, coitadinha, ela disse depois que não acreditava naquilo. Então, como uma montanha de absurdo dessas pode nos envolver? A nós não, mas um grande número. O passado com magia, com misticismo, com mitos que criamos, aquele passado no qual os deuses eram vingativos, eram bons, misturamos tudo, às vezes surge novamente. E a pessoa fica confusa. Mas é ridículo aceitar tal teoria. Não pode. Não, e naquele momento, o momento magno de Jesus na cruz, Rustem dizia que ele não sentia dor. Então era um teatro de feira indigno, um teatro de feira, né? Tudo era uma farsa em Jesus, tudo era uma farsa. Ele dizia, morreu, foi perseguido pela coragem de falar a verdade. E aí querem dizer que ele estava mentindo. Representava a própria morte, fingiu o sangue caindo. É demais, é demais. É muita ignorância. A gente fica perguntando, dona Luiz, como é que mentes até de uma certa intelectualidade admitiam um cortejo de sandice como a obra de Rustem apresenta, né? Não, olha, aí ganharam o zero intelectual da passagem na Terra. Foi muito triste, é muito triste. Tem alguns que ainda acreditam nisso, o pior. Não vão ganhar medalha, viu, dona Luísa? Não. Esse pessoal sem medalha. Do campeonato, não há condição. Mas me diga uma coisa, eu queria saber da senhora quem foi esse amigo, porque me parece que na época foi o único que, junto com Herculano, queria que a senhora falasse de Júlio Abreu Filho, tão esquecido, tão pouco falado, não é? É mesmo, eu até tenho também que pesquisar mais sobre Júlio de Abreu. Eu sei que ele sempre caminhou corretamente, nunca cometeu nenhuma indignidade, era respeitado. E ele ajudou na tradução também de obras espíritas. A revista Espírita, Herculano, né? Mas temos que pesquisar e fazer até uma palestras em homenagem a Júlio de Abreu. Você lembrou muito bem, vou tratar disso, porque os sérios, os que não têm medo da verdade, os que colocam o espiritismo acima de si mesmo, de supostas honras e poder e venda de livros, precisam ser lembrados. E nessa época,
do corpo fluídico até agora, eles foram muito esquecidos, mas agora nós vamos lembrá-los, inclusive o querido Júlio de Abreu. Não, mas hoje, dona Heloísa, eu entrevistei um sábado desse o querido Evandro Noleto Bezerra da FEB, e ele contou que hoje a maioria da FEB lutou para tirar Rustem, e um espírita só tentou, com mandato de segurança, não é? Entrava na justiça, mas, graças a Deus, ele foi vencido e a cláusula pétrea do rustenguismo caiu. Isso é que importa. Agora, eu tenho a impressão que, se não fosse essa obra de Herculano, seria muito mais difícil essa compreensão dos espíritas quanto à obra de Rustem. É porque não haveria uma voz contra. Eles ficavam quietos, tinham medo de perder prestígio. Herculano perdeu na época, tiraram livros, programa de rádio, fizeram o que podiam para desanimar Herculano, para persegui-lo. Não conseguiram. Tudo passa, tudo se transforma. Hoje ainda eu assisti um programa da Nena na FEB, e a Federação Espírita Brasileira agora recebeu 75 livros do Chico, que a Nena doou para dividirem para publicação. E isso é uma coisa linda. Então, há necessidade que vozes corajosas se ergam quando besteiras são apresentadas. Porque quantos anos lutaram até esse que sempre entrava no processo, ele tinha até um sobrenome lindo, não vou falar o nome, dos Anjos, mas se perdeu na incompreensão. A nossa tarefa na Terra não é nos promovermos. O que somos nós perante trilhões de irmãos? A nossa tarefa na Terra não é vendermos livro para ganharmos dinheiro, que ninguém vai levar nada. É realmente trabalhar para que as novas gerações descubram a verdade libertadora. Somos interexistentes. Existimos encarnados no mundo físico e existimos encarnados e desencarnados no mundo espiritual. Sócrates, Platão falaram no tempo, Buda, sacerdotes egípcios, druidas. Nossa, século XXI é a hora. E essa é a nossa tarefa. Dona Heloísa, Rustem foi ultrapassado, né? Essa etapa foi vencida, mas parece impressionante. Agora estão escrevendo livros aí, tentando consertar a obra O Céu e o Inferno, porque Kardec usava a palavra prova, pena. Pelo amor de Deus, não é, dona Heloísa? Porque fizeram isso com a Bíblia, algumas expressões. É proibido por lei, ninguém pode mexer no autor. Você já pensou mudar Camões, da Fernando Pessoa? É a escuridão de uma civilização. Que ignorantes! Jesus usou palavras, conceitos fortes, e tem que usá-los. O que é isso? Agora, Kardec tinha assessoria da equipe do Espírito da Verdade, sempre presente. Esses crianças perdidos no próprio ignorância e no encantamento, narcisistas, eles não estão compreendendo o erro que estão cometendo. Quem tem autoridade moral e intelectual para modificar Kardec, para se colocar acima da equipe do Espírito da Verdade? Poupem-me, eu fico com vergonha desses irmãos. Fui convidada por aquele que o convidou para fazer a prece de abertura na apresentação do livro dele. Eu disse, não posso, não posso, não vou entrar em ruas escuras. Meu caminho é para a luz com Jesus. Kardec, respeito a Kardec. Não respeita, saia, como fez Valdo Vieira Gasparetto, e cria sua própria doutrina. Dona Heloísa, eu acho engraçado, veja bem como a senhora disse, é porque são pessoas, a senhora falou crianças, né, que não têm altura intelectual, por exemplo, de um Herculano, de um Hermínio, e que querem fazer que o movimento espírita
em nome de uma autonomia, entenda a obra de Kardec, e como se Herculano jamais entendeu, outros grandes, como Hermínio Miranda e outros tantos, Hernando Guimarães de Andrade, né? Então, e não tem a altura intelectual de Herculano, né? Dá até dó. Apresentem-se. Qual o currículo? O que vocês fizeram? Nada. Só levantam bandeira do contra. Já não são os primeiros. Os marxistas parece que mudaram. Progressista é muita vaidade, muita arrogância. É continuar na adolescência. Eu posso, eu sou maior. Pelo amor de Deus, eles deviam fazer isso na física quântica. Estudem. Bom. É triste. E pior que tem apoio de instituições que não têm noção do erro que estão cometendo, como aconteceu com esse livro que só é reconhecido tanto depois. Não adianta agir errado, a verdade vai aparecer. Pode demorar, mas vai aparecer, e talvez não demore, hoje está acelerado. Não, e eu acho, dona Heloísa, que isso acarreta uma responsabilidade espiritual muito grande, que a gente tem que, afinal, orar por essas pessoas, que elas despertem, porque o despertar será triste, né? De muita lamentação, de muito remorso, né? Eu lamento muito, lamento. Eu tenho uma pena de Rusteng e de todos que o apoiaram, tanto que eu não tenho coragem de falar o nome, nem da instituição, nem dos indivíduos. Deve doer muito. Então, eu creio que reencarnados não, já estão se recuperando dessa doença terrível, orgulho, egoísmo, vaidade e interesses econômicos. Minha querida dona Heloísa, vamos embora? Vamos. Passar rápido com você é uma conversa muito agradável, eu sempre falo isso. Com aquela mocinha Benítez também. Tem uns preparados para a entrevista. Gostei muito dela. Aí, quando eu entrei, dona Heloísa tomou um susto. Bruno Tavares, meu amigo! Falei, nossa, Bruno, mandei um abraço, nem lembro. Mas entrou o Damião também na hora, né? Todos os amigos todos estavam ali, né? O Damião também. E a moça, uma graça, bonita, inteligente, simpática. Deus que a proteja para que ela possa divulgar bem a doutrina espírita. E vai divulgar. Tatiana era a alminha boa ali. Agora a senhora tem um cortejo de obsessores que lhe seguem. Eu, Damião, somos os obsessores. Damião, querido, estou brincando. O Damião, vocês são luzes, vocês são luzes, trabalham na luz, estão humildemente realizando suas tarefas, não inventam nada doutrinariamente para aparecer. Vamos orar, que graças a Deus existe gente coerente com cabeça boa na doutrina. Bem, minha querida dona Heloísa, vamos elevar o pensamento a Deus e orar por Jean Batista Rustem, por esses que tentam revisar a obra de Kardec, consertar o que acham que foi mal escrito por Kardec. Mas, nesse momento, também agradecemos a Deus a presença na Terra dos defensores da verdade, dos paladinos da verdade, como o querido professor José Herculano Pires, esse homem que arrostou contra o poder intelectual da época, em defesa da obra de Kardec, e esclarecendo que nenhuma fraude poderia persistir no seio da nossa querida e límpida doutrina espírita. Então, graças a Herculano, que Jesus te cubra de bênçãos por tamanha luta e pela vitória final. Pedindo permissão a Deus e a Jesus, encerramos o nosso bate-papo da noite de hoje. Pessoal, semana que vem, na mesma Herculano Hora, 20 horas, estaremos aqui
eu e esta grande paladina também, Heloísa Pires. Obrigada por sua honestidade, obrigada por sua coragem também, que Jesus continue a envolver e a Ceice, as meninas de Eugênio em muitas luzes. Eu fico tão feliz quando encontro espíritas verdadeiros que pensam na doutrina e no respeito àqueles que realmente fizeram o que devia ser feito. Obrigada, filho. Obrigada. Bruno Tavares. Um abraço em Cátia, viu? E a senhora, para mim, eu vou me embora, vou dizer isso e vou desligar o vídeo, viu? Heloísa Pires, nesse momento receba a minha medalha de ouro para você, viu? Medalha de ouro, Heloísa Pires. Mas agradeço. Obrigada, você merece. Obrigada, querido.